Olá amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Pois é, esse vídeo é para fazer a correção das questões de direito e processo penal que ocorreram hoje, de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, considerações sobre essas duas matérias, sobre as duas disciplinas. Bom, eu devo dizer a vocês que para quem estudou, razoavelmente a prova estava fácil, não teve muito mistério. Tinha uma ou outra armadilha que eu vou mostrar agora para vocês. Segunda coisa, aqui a FAURGS deixou bem claro que acabou essa mamata, essa historinha de letra fria da lei. Não tem essa. A banca tem exigido doutrina, claro, mais para quem é bacharel em direito, mas nada impede que venha também para aqueles que são de nível médio. Bom, vamos falar das questões. Fica o meu pesar, de não ter questões muito diretas sobre teoria geral do delito. Isso é de lamentar. Mas a primeira questão que envolve legislação era a questão 41, de crimes contra a pessoa, que falava sobre o homicídio. Diz assim: acerca do crime de homicídio, assinale a alternativa correta. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, porque na digitalização ela não fica às vezes muito visível, muito clara, mas vocês têm a prova, vocês podem acompanhar. Letra A. Diante da relação de parentesco existente entre vítima e réu, alguém que mate o próprio pai após grave discussão praticará o crime de homicídio qualificado. Resposta: até poderia ser qualificado, se dificultasse a resistência do pai ou algo assim, mas só pela relação de parentesco não, a não ser que fosse mulher, aí seria feminicídio, homicídio qualificado, mas em relação de parentesco não. Aqui nós vamos ter apenas uma agravante e não o homicídio qualificado. É por esse motivo, meus amigos, é por esta razão, certo? Que a letra A está errada. Letra B. De acordo com a doutrina majoritária, incidirá a qualificadora relativa ao emprego de veneno quando a vítima ingerir a substância forçadamente ou sem saber que o está ingerindo. Errado, pessoal. Certo? O emprego de veneno é qualificadora quando ele for um meio insidioso. Certo? Como está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Nesse contexto aqui, certo? O emprego de veneno, nesse caso, ele não caracteriza a qualificadora. Então a gente elimina. Letra C. O homicídio praticado por motivo insignificante é qualificado pelo motivo torpe. Vejam que questão interessante. Primeiro que vocês podiam eliminar de cara, porque insignificante é motivo fútil. Então aí já eliminava a questão. Tá fora. Letra D. O agente que praticar o crime de homicídio sob domínio de violenta emoção, logo após ou logo em seguida a injusta provocação da vítima, poderá ser sua pena reduzida de 1/6 a 1/3. Até aqui perfeito. Ou ser isento de pena em virtude da concessão do perdão judicial. Está errado. Perdão judicial só é possível quando o homicídio for culposo. Então também está fora. Só sobra como resposta certa, efetivamente, meus caros aqui, a letra E. No crime de homicídio doloso é predominante o entendimento que admite a coexistência das circunstâncias privilegiadoras com as qualificadoras de natureza objetiva. Claro, então vocês imaginem, certo? Uma pessoa que aplica o meio insidioso, o veneno, no pai que está sofrendo de grave enfermidade. É qualificado pelo meio insidioso, mas é privilegiado porque é por relevante valor moral. Nesse caso, é admitido aqui a coexistência dos dois. Resposta da 41, então, letra E. E de Equador é a resposta. Questão 42. Vamos nela agora. Aqui está ela. Questão 42 diz: A dispara 2 tiros contra B, que acabara de agredir violentamente seu marido.
Entretanto, diante da imperícia de A no manuseio da arma de fogo, o tiro atinge C, uma senhora de 80 anos que vem a falecer. A esse respeito, é correto afirmar que letra A, praticou o homicídio sob o abrigo da legítima defesa putativa de terceiro, excludente da ilicitude. Vários erros. Primeiro, praticou o homicídio sob o abrigo da legítima defesa. Primeiro, que não é legítima defesa. Por quê? Porque disparou depois que alguém agrediu o seu marido. Então não foi para repelir injusta agressão, foi para revidar. E vocês têm que lembrar que revide não é legítima defesa. E se fosse, não seria putativa, seria real, porque a agressão injusta pretérita existiu, certo? E se fosse legítima defesa putativa, não seria excludente de ilicitude, e sim excludente de culpabilidade. Então, por esse monte de informações erradas, eu não poderia botar outra resposta senão errado para a letra A. Letra B. Responderá por tentativa de homicídio privilegiado. Nada de tentativa, pessoal. Houve a morte, o crime se consumou. Então eu elimino a letra B. Letra C. Responderá por homicídio privilegiado consumado. Pode ser. Vamos tentar eliminar as outras. Letra D. Responderá por tentativa de homicídio privilegiado contra B e culposo contra C. Estaria certo se os dois fossem atingidos, que seria daí a regra, certo, da aberratio ictus, do erro na execução. Lá do artigo 73 do Código Penal, como não foi os dois, o tiro atinge C, não atinge mais ninguém. Então, tá fora a letra D. E letra E, responderá por homicídio privilegiado consumado contra B, perfeito. Qualificado por ser a vítima maior de 60? Aqui está o erro, porque se é erro na execução, se é aberratio ictus, vocês precisam cuidar, porque aí não se consideram as circunstâncias de quem foi atingido, e sim de quem tu queria atingir. Ele queria atingir uma pessoa que estava agredindo o marido. Então aqui era o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Ou seja, é um homicídio privilegiado consumado. Quem fez essa prova acertou a questão, certo? Tá aqui, resposta, letra C. Então a primeira, a 41 é E, a 42 é C, de Canadá. Certinho? Muito bem. Feitas essas duas, a gente tinha mais duas questões aqui. Vamos nelas. Deixa eu fechar aqui. Vamos para o número 2. Aqui está. Vamos dar um zoom. Nossa, essa tá difícil de enxergar. Vamos diminuir o zoom, certo? Aqui. Aqui. Deixa firmar. Firmou. Com relação aos crimes contra a administração pública, considere as afirmativas a seguir. 1. Considera-se funcionário público para fins penais quem, embora transitoriamente, exerce cargo, emprego ou função pública, desde que com remuneração, não é requisito. Pode ser ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Estagiário, mesário das eleições, jurado no tribunal do júri. Então, eu posso, com toda a tranquilidade do mundo, eliminar o item 1. E eliminando o item 1, a A vai embora, a C vai embora. Duas já foram para o espaço. 2. O objeto material do crime de peculato apropriação pode ser dinheiro, valor ou qualquer bem móvel ou imóvel. Errado. Tem que ser qualquer outro bem móvel. Só aqui eu já elimino. Sempre de natureza pública? Não, pode ser particular também. Certo? Então tá fora 2. Tudo que tem 2 também, tchau. E tchau. Chegamos na resposta. O item 3 e 4 tem que ser os únicos corretos. Vamos conferir? A existência da corrupção ativa independe da passiva. Verdade. Eu ofereço vantagem para o funcionário público para ele retardar, praticar ou deixar de praticar um ato de ofício.
crime está consumado, mesmo que ele não aceite. Então, o item 3, aqui, ele está completamente certo. E o 4, no peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz de metade a pena imposta. Perfeito, 312, parágrafo 3º do Código Penal. Tem uma alternativa que é a 3 e a 4? Tem. Alternativa D. Alternativa D é a resposta da nossa questão, tranquilinho, numa boa, suave na nave. Vamos agora então subir? Vamos agora para a questão 44. Questão 44, vamos nela. Aqui está ela. Crimes contra o patrimônio. Diz lá assim, acompanhem comigo. Acerca dos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa, correta. Letra A. O roubo qualificado pela privação da liberdade, a extorsão simples e a extorsão mediante sequestro, crimes patrimoniais com a circunstância elementar comum de restrição da liberdade da vítima, são considerados crimes hediondos. Parou aí. Por quê? Porque o roubo qualificado só é hediondo quando resultar morte. A extorsão simples nunca, só quando qualificada pela morte. Extorsão mediante sequestro, essa sempre é hediondo. Então quem marcou A, infelizmente errou a questão. A está fora. Letra B. A extorsão mediante sequestro é crime material. Já está errado. Extorsão mediante sequestro do 159, basta sequestrar a pessoa querendo obter vantagem indevida. Isso já consuma o delito. Letra B já era. Letra C. O crime de receptação é punível, ainda que desconhecido o autor do crime de que proveio a coisa. No entanto, se o autor do crime antecedente for isento de pena, não é punível a prática da receptação. Errado. A primeira parte está certo. Basta que tu adquira algo que tu saiba ser proveito de crime. Agora, o fato do antecedente ser isento de pena por ser menor ou inimputável não faz com que a receptação desapareça. Fora a letra C. Letra D. No crime de estelionato, o emprego de fraude visa diminuir a vigilância da vítima para que o agente realize a subtração do bem móvel. Parece estar certo, e eu acho que muita gente acabou marcando, mas não. O emprego da fraude, ele visa a participação da vítima para que o sujeito obtenha a vantagem indevida. E não apenas diminuir a vigilância, porque aí seria furto. Furto qualificado pela fraude. Tá fora. E aí, por eliminação, né, fica até fácil. Fica bem barbada. A resposta é letra E. Crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, nesse caso contra a sobrinha, está no artigo 182 do Código Penal, exige representação, ação penal pública condicionada à representação. Por isso, questão 44, resposta letra E. E de Equador. Aqui está ela. Certinho, tranquilo, sem mistério, suave na nave. Questão 45. Questão 45 que se refere, claro, à ação penal. Impossível não cair uma questão de ação penal. Me surpreendi não ter caído ação sob inquérito, mas a ação penal está ali. Diz assim: em se tratando da ação penal, é correto afirmar que, nas ações penais de natureza pública condicionada à representação, a vítima poderá se retratar da representação a qualquer tempo. Já está errado. Só pode se retratar até o oferecimento da denúncia. Vocês lembram disso? Estudaram isso? Artigo 25 ou 26 do CPP. Então, vamos dar tchau para essa alternativa. Quem marcou, errou. Tchau para ela. Letra B. A ação penal privada subsidiária poderá ser intentada nos casos de ação pública. Certo. Inclusive quando houver pedido de arquivamento do inquérito pelo órgão acusatório. Errado, porque aí não houve a inércia do MP. Só cabe ação penal privada subsidiária da pública quando ocorrer a inércia do Ministério Público. Então, tchau para a letra B. Letra C. Nas ações penais de natureza pública incondicionada, quando do oferecimento da denúncia,
o MP deverá expor sinteticamente o fato criminoso, bem como indicar a qualificação do acusado, podendo complementar a peça acusatória ou apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 dias. Que sacanagem, o erro está aqui. Sinteticamente. Não, é a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Então, tchau para a letra C também. Opa, a gente está eliminando todas. Letra D. Nas ações penais públicas incondicionadas, o inquérito policial é indispensável para a propositura da denúncia. Já está errado. Uma das características do inquérito é a dispensabilidade. Pronto, acabou. Chegamos na resposta. Como diz Galvão Bueno, né? Acabou! Acabou! É tetra! Exatamente. Parabéns aqui para quem me deu a prova e acertou a questão. Nas ações penais privadas movidas mediante queixa, havendo pluralidade de autores, a queixa não poderá ser movida de forma seletiva contra apenas algum desses autores, sendo que a renúncia do exercício de queixa em relação a qualquer um deles aproveitará a todos. Princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Duvido que quem estudou um pouquinho tenha errado essa questão. Brilhou? Maravilha. Vamos para a próxima. Questão 46. Questão 46 diz assim, acompanhem comigo. Prisões cautelares. Acerca das prisões cautelares e da liberdade provisória no processo penal brasileiro, é correto afirmar que, letra A, o juiz não poderá determinar a aplicação de medidas cautelares de forma cumulativa. Tchau. O próprio CPP no 319 é claro ao dizer que essas medidas podem ser aplicadas tanto cumulativa quanto alternativamente, quer isoladamente. Não marquem a A, é feio. Letra B. Representando o delegado para a prisão preventiva do investigado, o juiz dará vistas ao pedido do MP, ao MP? Perfeito. E a defesa? Claro que não. Então, fora aqui a letra B, certo? A preventiva ela pode ser de ofício pelo juiz na ação penal, a requerimento do MP ou representação da polícia. Se houver representação da polícia, dá vista ao MP, mas não à defesa. Letra C. Sendo cabível e suficiente a aplicação de cautelares, não se admite a decretação da prisão preventiva do investigado. Óbvio, pessoal. Lembrem, certo? Não importa quem deu para vocês, quem disse para vocês, mas disse certo. A prisão preventiva, ela ocorre só em última instância, em último momento. Só em último momento, certo? Isso é muito importante vocês saberem. Em último caso. Se as medidas cautelares forem suficientes para resolver a questão, não se aplica a preventiva. Logo, as outras têm que estar erradas. Vamos conferir? Letra D. Concedida a liberdade provisória mediante fiança, sua quebra implicará perda integral do seu valor. Tá certo. Sendo decretada ainda a prisão preventiva do investigado ou réu. Errado. Só se tiver caso aqui que permita a prisão preventiva. Então, fora também a letra D. Certo? E a letra E, que foi uma grande armadilha, diz assim: a prisão preventiva poderá ser substituída por prisão domiciliar. Pode. Caso o agente seja o único responsável pelos cuidados dos seus filhos, pode. Só que esse agente aqui, se não olhar no contexto, já teria que ser o homem, desde que esses menores sejam menores de 6. 6 uma pinóia. É 12. Então, errada a letra E. Por isso que a questão 46... tem como resposta aqui a letra C. C de Canadá. Está aqui a resposta da questão, certinho, numa boa, resolvida também, certo? Foi. Assim a gente fechou outro bloquinho e a gente vai agora para o terceiro, para as últimas questões. Vamos para as últimas questões. A questão que vem agora é uma questão de procedimentos. Ritos processuais, para alguns muito difícil, outros acham bem tranquilo. Vamos ver. Diz assim: no que se refere aos ritos processuais,
assinale a alternativa correta. No rito especial estabelecido pela Lei de Drogas, após o oferecimento da denúncia, o juiz deverá expedir despacho de recebimento ou rejeição da acusação. Perfeito! Recebendo-a, determinará a citação do réu para a realização do interrogatório. Errado! Aqui é o momento da defesa prévia. Então, fora a letra A, pois está invertido a ordem procedimental. Tchau para a letra A. Letra B. No curso da instrução criminal, a defesa técnica do acusado poderá manifestar a desistência do interesse da oitiva das testemunhas arroladas em sede de resposta da acusação, independentemente da concordância do órgão acusatório. Tá certo? Melhor impossível. Novidade de 2008. Se eu arrolo uma testemunha e quero depois retirá-la, posso, mesmo que o MP não queira, a não ser que o juiz queira escutá-la. Agora, se fosse um documento, aí essa prova não poderia mais ser retirada, porque ela é do processo e não mais das partes. Então, a letra B aqui, ela está completamente certa. Por isso que é a resposta da questão. Letra C. No rito do tribunal do júri, encerrada a fase instrutória, o juiz não poderá dar ao fato definição jurídica diversa daquela constante da denúncia. Claro que pode, né, pessoal? Definição jurídica diversa, a famosa emendatio libelli. É evidente que pode, tem a previsão expressa lá no CPP. Então, tchau. Eliminamos a alternativa também. Letra D. Será adotado o procedimento comum sumaríssimo sempre que o fato narrado na denúncia for punido com pena de detenção. Errado. Errado. Por exemplo, se for um crime da Lei Maria da Penha, mesmo que seja detenção, não é sumaríssimo. E sumaríssimos são para crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos ou contravenções penais. Logo, tchau para a letra D. Olha o tamanho da E. Será que tem erro aqui? Tem que ter, porque a resposta é B. Vamos olhar. No procedimento comum ordinário, quando a denúncia referir a prática de crime, cuja ação penal seja de natureza pública condicionada à representação, a falta desta não impede o recebimento da peça acusatória. Errado! São 6 meses, é prazo decadencial. Então, eliminamos. Resposta da questão 47 está aqui. Brilhou para nós? Resposta letra B. E questão 48 agora, que é a questão que fecha a matéria criminal, são os recursos. Com relação aos recursos em matéria criminal, assinale a alternativa correta. Letra A. Em sendo indeferido o pedido de produção de provas, quando da apresentação da resposta à acusação do réu, caberá interposição de recurso em sentido estrito. Errado. Errado porque não tem aqui, meus amigos, previsão recursal para tanto. O rol do RSE é um rol taxativo. Aqui, o que é possível é um habeas corpus por cerceamento de defesa. Então, eu obrigatoriamente vou fazer o quê? Eu vou eliminar a letra A. Tchau para ela. Não pode ser. Letra B. No curso do cumprimento das penas privativas de liberdade, a decisão que indefere os pedidos de progressão de regime e livramento condicional é atacável mediante recurso de apelação. Tchau! É atacável por recurso de agravo, 197 da LEP. Todo mundo sabe isso, duvido que alguém tenha marcado letra B. Letra C. No rito do júri, contra a decisão que determina a impronúncia, o MP poderá interpor RSE. Não! Não, impronúncia é apelação, assim como da absolvição sumária também, desde 2008. Então, tchau aqui, ó, quem me deu a prova errou a letra C. Letra D. A ausência de recurso do órgão acusatório, em face de sentença condenatória proferida por juiz singular, impede que o tribunal venha aumentar de ofício a pena aplicada ao réu. Como não marcar certo, pessoal? Impossível não marcar certo. É o que nós chamamos de quê? Reformatio in pejus. Claro, não pode. Se transitou em julgado para acusação e só a defesa recorreu, não tem como a pena ser pior. Tá aqui.
Letra E tem que estar errada. Vamos conferir? Da decisão não unânime proferida por tribunal, as partes poderão opor embargos infringentes. Errado. Embargos infringentes ou de nulidade é um recurso exclusivo da defesa. Então, não das partes. Se fosse a defesa aqui, perfeito. Então, eliminamos também aqui a letra E. Resposta da questão D de Dinamarca. Aqui está ela. E dessa forma, pessoal, informo a vocês, deixando bem claro aos senhores, quer ver onde é que eu deixei aqui salvo? Pena que não vou encontrar agora. Deixando claro para vocês que não há questão nenhuma de penal e processo penal passível de recurso. Todas elas foram perfeitamente elaboradas, muito bem elaboradas, e quem estudou fez uma boa prova. Certinho, pessoal? Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.